Olá, hoje estamos aqui para comentar sobre o filme Acossado, de Jean-Luc Godard. Meu nome é Luiz Alberto. Eu sou Fernando Maron. Nós somos do 6º semestre de Cinema e Vídeo da FTC, Faculdade de Tecnologias e Ciência. Bom, em primeiro lugar, falar os prêmios que Acossado ganhou, né? E no Festival Internacional de Berlim, na Alemanha, ele ganhou o Urso de Prata, de melhor direção, Godard arrebatou. E no Sindicato Francês dos Críticos de Cinema, na França, o filme ganhou o melhor filme, em 1960. Foram os dois prêmios importantes que o filme ganhou. Em seu filme de estreia, Godard considerou as formas convencionais e inovou a arte cinematográfica. Em uma narrativa fragmentada, apresenta Michel Poicard, estrelado por Jean-Paul Belmondo, um típico ladrão parisiense e admirador de Humphrey Bogart. Ao longo da trama, ele se envolve com a jovem norte-americana Patrícia, estrelada por Jean Seberg, que ajudará a escapar da polícia, né? Um filme de perseguição espirituoso, romântico e inovador, que abriu portas para a Nouvelle Vague, que foi um movimento artístico-literário do cinema francês, liderado por jovens críticos de cinema que escreviam na revista Carrier du Cinéma. Esse movimento rompeu com as convenções instituídas pelas produções conservadoras do cinema francês e também veio para estabelecer um contraponto ao cinema comercial produzido por Hollywood. Acossado é uma obra-prima da cinematografia francesa, né? Como imaginar que Acossado seja apenas um filme de perseguição policial? Não dá, porque na sua relevância não se encontra nessa simples história, mas sim na forma como ele foi produzido e elaborado todo o processo cinematográfico. O filme transgride em todos os setores, desde a elaboração do roteiro, que foi inovadora, no qual Truffaut ele concedeu a ideia para Godard, que ia ser um filme dele, mas ele desistiu e passou para Godard, até a sua montagem, que foi chocante para a época, né? Então, depois disso que ele falou, né, assim, a única palavra que a gente pode falar aqui que capta toda a existência, toda a essência do filme Acossado do então jovem diretor Godard é a ruptura, né? Ele rompe com diversas barreiras estilísticas, ele inova na estética, ele surpreende no roteiro e tudo isso ocorre no início dos anos 60, né? Década essa na qual o cinema clássico americano e o cinema conservador francês se encontravam profundamente consolidados no âmbito cultural das ditas indústrias cinematográficas, né? Então, aqui agora a gente vai começar a pontuar alguns aspectos de destaques do filme, né? Vamos começar aqui com o Nando pontuando aqui algumas coisas, depois volta para mim e eu vou novamente pontuar também. Então vamos lá. Em primeiro lugar, Acossado não possuía de fato um roteiro. Godard tinha em mãos uma ideia inicial que Truffaut passou a ele, como já falado, e um amontoado de anotações, assim, ele tinha uma ideia para uma cena, anotava e tal, mas não tinha um roteiro pronto. Então ele foi para o set de filmagem sem o roteiro, conseguiu a verba sem o roteiro. Daí surge a primeira ruptura, né, com os roteiros tipicamente americanos, no qual está tudo explicitamente destrinchado, cada plano, cada fala, cada posicionamento está dentro dos limites do roteiro, está tudo ali mastigado, o diretor faz seguir. Godard não, a livre inspiração era o ponto dominante para ele, tipo, a câmera na mão e ideia na cabeça, né? Em segundo lugar, Godard, na direção dos atores, mais uma vez, ele opta pela liberdade de atuação total, contrariando novamente os ditos cânones de cinema americano, nos quais os atores são presos a marcas, posicionamentos, expressões faciais, tudo é direcionado, controlado para aquilo, para aquela performance sair daquele jeito. E Godard não, ele desenvolve um trabalho de atuação com o Jean-Paul Belmondo e a atriz Seberg, que permite eles fugirem do texto totalmente, improvisarem, deixando eles serem o mais natural possível em cada cena. Depois de Fernando ter pontuado essas duas questões aí, agora eu vou pontuar aqui a montagem, né? Talvez na montagem tenha ocorrido a inovação mais notória para a sociedade da época. Godard utiliza os hoje famosos jump cuts, né? Famosos hoje graças aos videoclipes, os filmes de ação que a gente está acostumado a ver, né? O que é esse jump cut? Jump cut é aquele corte abrupto da cena durante uma ação do personagem, né? Então, quando nos grandes estúdios cinematográficos usavam a montagem de forma que não quebrasse de maneira alguma a continuidade da ação, Godard ignora tudo isso, usando esses jump cuts, como na famosa cena do carro, na qual Michel e Patrícia passeiam de carro
por Paris, admirando diversas paisagens sequenciadas, né? On ne sera pas ensemble, mais je dois rester à côté de toi. Non, ce n'est pas ça, Michel. Pourquoi vous êtes triste? Parce que je suis triste. O uso dessas técnicas na montagem tem um propósito claro. Godard nos quer evidenciar que aquilo que é visto no cinema não se trata da realidade. Realidade essa que o cinema clássico vigente na época tentava passar para a sociedade, né? Todos esses artifícios de edição quebram com a ideia do cinema ilusionista tão difundido pelos grandes estúdios e disseminam uma nova ótica diante da edição cinematográfica, né? Então, um outro ponto aqui muito bom a se comentar aqui é que, devido ao uso desses jump cuts da improvisação proposital dos atores, o filme todo possui um ritmo bem acelerado, dinâmico e bem característico dos filmes de perseguição, né? Que eu acho que isso aí ele faz uma menção ao cinema noir também, né? Como podemos ver no personagem, onde toda hora aparece fumando, tá? Um gangster, dando a entender um gangster, né? E tal. Vamos lá. Somente em um momento da trama, essa velocidade toda é quebrada, né? Que é essa cena, na cena que os dois protagonistas, Michel e Patrícia, estão no quarto, fumando novamente, divagando sobre várias histórias, ideias e questões da vida. Essa cena caracteriza bem a nova estética proposta por Godard, né? Nesta conversa, pode-se compreender o existencialismo presente no personagem Michel e sua necessidade de se afirmar na sociedade. Vide os momentos em que ele mente para si mesmo, criando histórias e fatos da sua própria vida, né? Em meio a tudo isso, Non. citações explícitas de pintores e escritores clássicos confirmam um aspecto intertextual, né? Quando ele está falando, às vezes, eles citam alguns pintores e escritores clássicos, né? Nessa cena também, Godard propõe uma fusão entre a pós-modernidade, né, que são os jump cuts, as improvisações, os desprendimentos com o roteiro, e o cinema clássico também, né, aquela temática comum, a valorização das artes clássicas, né, e entre outros. J'ai dit pas mal. Outro fato importante a se destacar sobre esse filme é a ponta de luxo do cineasta Jean-Pierre Melville, que foi um dos mestres do cinema noir francês e um dos ídolos de Godard. Melville interpreta um escritor em apenas uma cena, no qual ele é entrevistado por Patrícia, entre outros jornalistas, e está lançando seu livro, e é uma cena que Godard e ele, Melville, fizeram com muito humor ácido, uma cena bem interessante, né? E o fato dessa aparição do Melville nesse filme se dá por conta da homenagem que Godard faz ao cinema noir em geral, não só o francês ou o americano, mas à estética noir, né? Brincando com seus clichês mais famosos, o personagem principal sendo um gangster, a homenagem a Humphrey Bogart no começo, o figurino, a fotografia, a trilha sonora, o uso constante do cigarro pelos personagens, fato que ele satiriza ao extremo, inclusive colocando Michel para fumar em todas as cenas, às vezes mais de um cigarro por cena e tudo, né? Então é essa estética noir que ele tenta imprimir ao filme que fez a marca registrada do filme. Então, vou pontuar aqui outra coisa aqui, né, muito importante aqui no filme, que ele foi todo feito com câmera de mão. Nas cenas paradas, em nenhum momento Godard utilizou o tripé. Ele sempre apoiou a câmera em algum objeto que estava presente no cotidiano, ou então na cena, né? Então ele usou estante, um exemplo. Ele usou a cadeira de rodas. Essa cena da cadeira de rodas a gente pode perceber no momento em que Michel ele encontra a Patrícia vendendo jornal na rua. Então você vê que o eixo da câmera está um pouco mais baixo. E como tem um travelingzinho, é na cadeira de rodas que foi feito aquilo ali, né? Então, apesar de o filme ter sido uma revolução para a época, né, um pouco diferente do que o pessoal estava acostumado a ver, Godard ele não recriou a gramática cinematográfica, né? Ele apenas adaptou, ou melhor, ele organizou de forma diferente, né? Se pararmos para perceber, tem todas as características da linguagem cinematográfica, tem no filme, né? Estão presentes os planos abertos, os planos médios, os close-ups, os travelings, os pans e vários outros, né? Ajustados apenas de uma maneira distinta, né?
Podemos citar aqui um exemplo famoso aqui dessa nova praxis criada por Godard, que é o jump cut, que eu justamente já falei aqui anteriormente, que cortes rápidos e secos, né, que excluíam o tempo morto dentro das cenas, né, quer dizer, tinha uma coisa que não valeria a pena ficar aqui olhando, ele cortava e já mostrava lá na frente, não precisava esse tempo todo daqui até lá, né? Então, esse recurso causou um forte estranhamento na época, porque o pessoal não estava acostumado a esses cortes rápidos, né? Apesar de ter esses cortes rápidos, né, ele mantinha os mesmos planos, os mesmos cenários, os mesmos ângulos de câmeras, posição de atores dos planos anteriores, algo impensável para os moldes tradicionais. Então, concluindo aqui, né, só para falar, o filme é bem simples, né, se passa um ladrão, um gangster, né, como ele faz uma menção ao cinema noir, rouba um carro, viaja, apenas que ele fez mesmo, Godard, foi inovar, tanto na linguagem, né, como o uso desse jump cut, como a gente já falou novamente, porque são coisas que a gente tem que falar sempre, porque são essas as inovações do filme, né, que tornou-se um ícone mundial, né, tanto que através desse movimento que foi a Nouvelle Vague, influenciou vários movimentos em vários países, inclusive aqui no Brasil, que foi o Cinema Novo, foi um movimento, né, criado a partir de Glauber Rocha, né, que foi um dos fundadores e tal, que tinha aquela velha frase, né, uma ideia na cabeça e uma câmera na mão. Então é isso, para quem não assistiu ainda, assista, é uma obra-prima. Vale a pena conferir. Então é isso aí, valeu. Acossado, valeu. Obrigado. Até mais.